Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você também que se encontra em casa, também saúde com a paz do Senhor Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 12. A partir do verso de número 8. Ao versículo de número 10. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9, ao verso de número 10. Verso 8, perdão, do 8 ao 10. Todos encontraram? Diz assim: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse: a minha graça te basta. Mais uma vez, querido, me perdi aqui. Verso de número 8. Por 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, por mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações e nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Eu gostaria nessa noite de compartilhar com os irmãos essa palavra que o Senhor pôs no nosso coração nesses dias. E eu gostaria de falar com os irmãos sobre a graça, sobre a maravilhosa graça. Mas quero contextualizar os irmãos desse texto, que fala do capítulo número 14, sobre o que Paulo está tratando, na verdade, com os irmãos. No capítulo número 10, Paulo está sendo confrontado com alguns apóstolos, com alguns irmãos, que questiona sobre o apostolado de Paulo. E Paulo, em toda a sua trajetória de vida, do que ele viveu, das experiências, das visões que Paulo viveu, Paulo tem um dos pontos que Paulo, em toda a sua humildade, Paulo não deseja compartilhar a experiência que ele teve. No capítulo número 12, Paulo ele vai falar a respeito de uma visão que ele teve. Ele não diz que é ele, mas se você for ler o texto, ele está falando na terceira pessoa, na verdade, que é ele. Ele começa a falar sobre uma visão. Ele conhece um homem. Ele diz: eu não sei se em corpo, em espírito, ou fora do corpo, mas ele diz assim: Deus o sabe. Estavam questionando a Paulo, porque há um tempo atrás, o que se falava sobre Paulo, ou Saulo de Tarso, era o homem que perseguia o povo de Deus. Um homem muito cruel. Um homem que prendia as mulheres, espancava aqueles que anunciavam a palavra. E agora muitos estão questionando sobre ele e sobre se de fato ele se converteu de verdade. E Paulo vai começar a falar no versículo de número 11, no capítulo de número 11, Paulo começa, do 10 e o 11, Paulo começa a falar sobre a sua defesa. Paulo começa a falar das dificuldades que ele teve. No capítulo de número 9, Paulo vai falar do livro de Atos, e também no capítulo número 22, Paulo vai falar da experiência que ele teve quando ele foi impactado
naquele dia que ele estava indo no caminho de Damasco, como os irmãos sabem. Paulo estava indo, perseguindo o povo, e o texto diz que Paulo, num determinado momento, Paulo se encontra com uma luz, um resplendor diante dele, o qual o texto diz que Paulo cai. A Bíblia não diz que ele cai do cavalo, né? Mas diz que Paulo cai. E o texto também diz que as pessoas que estavam com ele viram essa luz, mas não conseguiram entender o que se foi falado para Paulo. Mas Paulo ouviu uma voz que falava com ele sobre: Paulo, Paulo, por que você me persegue? E Paulo, como se Paulo dissesse assim: não estou perseguindo o Senhor. Depois disso, Paulo é impactado com isso. Paulo, na verdade, fica ali por um tempo cego, passa 3 dias, depois Paulo é direcionado a um lugar para se encontrar com o homem de Deus, e assim Paulo é curado disso. E Paulo começa a sua trajetória agora, depois desse impacto que ele sofre com o Senhor. Depois disso, Paulo começa a anunciar a palavra, passando por todas as suas experiências, sendo espancado em vários momentos, tendo que descer num cesto para não morrer, em tantas outras situações que Paulo começa a falar sobre isso, quando ele começa a falar no capítulo de número 11, depois você pode ler a respeito das dificuldades, os sofrimentos que Paulo passou pelo amor ao Evangelho. Quando chega nesse capítulo de número 12, que é o texto que foi lido, Paulo vai falar para os irmãos agora, ele vai dizer assim: olha, eu conheço um homem que teve uma experiência, e ele foi levado ao 3º céu. E ele ouviu coisas que a nenhum homem foi dado. E depois Paulo começa a destrinchar o texto. Paulo depois ele começa a falar que, agora na 3ª pessoa, Paulo disse assim: e para que ele não se gloriasse quando fosse falar para as pessoas a experiência que ele teve, vendo aquilo no céu, foi colocado o mensageiro de Satanás, para que toda vez que talvez Paulo tentasse, pelo que ele já conhecia, pelas experiências que ele teve, pelas línguas em que Paulo dominava e falava, e pela experiência que ele tinha sobre a lei, talvez Paulo viesse a querer crescer, e para isso foi colocado o mensageiro de Satanás, e ele disse que vinha me esbofetear. E ele diz: mas por 3 vezes eu orei ao Senhor, eu pedi ao Senhor para que tirasse o espinho da minha carne, porque foi posto em mim um espinho na carne. E Paulo fala da oração, da persistência em orar para ouvir a resposta. Só que aí Deus agora resolve falar para Paulo. E o que o Senhor responde para Paulo é dizendo: Paulo, a minha graça, ela te basta. É como se Deus estivesse dizendo assim: você vai aprender a conviver com esse espinho que está na sua carne. Eu não vou tirar, mas eu vou te dar graça para que você suporte. E nisso Paulo vai dizer assim que ele, para que ele não se gloriasse nos prazeres que vinha, mas Paulo dizia assim: eu tenho prazer nas minhas fraquezas, nos insultos, nas provações, na angústia, na dificuldade. Como ter prazer na dificuldade? E Paulo diz: por amor de mim. Aí no último versículo que nós lemos, ele vai dizer assim: porque quando estou fraco, aí é o que estou forte. Charles Spurgeon vai dizer que não há pecado que a graça de Deus não possa perdoar, e nem fardo que a sua misericórdia não possa aliviar. Quando nós falamos sobre graça, nós entendemos que graça é favor daquilo que nós não merecemos.
E nós temos esse entendimento que parece que esse conceito sobre graça só se fecha nisso. Mas muitas das vezes a graça, com certeza, é muito mais do que isso. Às vezes Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida e que muitas vezes nós não entendemos o não de Deus, porque sempre só queremos o sim, mas nós não entendemos o não de Deus, mas as portas às vezes que Deus fecha e que você não entende, que você reclama porque a porta foi fechada, foi porque a graça dele te alcançou para te dar livramento. Mas falando sobre isso, embora, irmãos, Paulo tivesse todo esse entendimento do que ele estava vivendo, e agora Paulo quer expressar essa experiência que ele teve para esses homens, não para também poder se defender do que ele estava sendo julgado, mas também para explicar para os irmãos que o que ele viu era algo tão extraordinário, que se ele viesse contar, talvez as pessoas pudessem dizer, Paulo, bater nas suas costas e dizer, que experiência foi essa? Porque Deus só revelou isso a você. Porque só você teve esse contato de ir em visão ao terceiro céu e ver coisas que ninguém nunca viu. Mas Paulo, de uma forma simples, Paulo destaca, como o presbítero Rafael falou hoje nessa manhã, a Bíblia ela é tão perfeita que ela não esconde os detalhes de muitas vezes das frustrações e dos erros que os homens de Deus cometeram. Ela é, na verdade, confiável. E Paulo está querendo trazer para os irmãos, para falar para os irmãos, não para mostrar a sua credencial como apóstolo, mas para dizer das experiências que ele teve e para mostrar para a igreja que a graça sim, ela vem sobre nossas vidas mesmo sem merecer, mas o Senhor assim quis nos amar e derramar a sua graça sobre a nossa vida. Paulo fala nas visões, no livro de Atos 9, Paulo vai falar da grande visão que ele teve. No Atos capítulo de número 22, a partir do verso 5 ao 9, Paulo vai contar para os irmãos como foi aquele dia. Mas Paulo também vai falar no livro de Coríntios, quando Paulo vai falar sobre as frustrações em que ele viveu. Eu não sei se depois que você aceitou Jesus, você foi perseguido. Eu não sei que depois que você aceitou Jesus, se está tudo dando certo ou se você passa por alguns problemas e dificuldades na vida. Eu sei que quando eu aceitei Jesus, ele mudou a minha vida. Mas a gente sofre por causa do Evangelho. Porque o Evangelho, aqueles que estão recebendo simplesmente aplausos, é porque tem coisa errada no processo. Mas Paulo aqui está querendo alertar a igreja e falar para a igreja, falando sobre as perseguições que todos nós vamos sofrer. Mas, queridos, eu quero trazer alguns ensinamentos para a nossa vida baseado nesse texto. Quando nós falamos, e muitas vezes nós falamos sobre o espinho na carne, às vezes nós ficamos pensando que espinho na carne é esse que Paulo tinha. João Calvino vai dizer que esse espinho na carne de Paulo talvez fosse as tentações que Paulo sofresse. Lutero vai falar que o espinho na carne de Paulo fosse as perseguições que Paulo fazia contra os judeus e contra os gentios e os pensamentos de que Paulo fazia vinham acusá-lo, dizer assim, Paulo, agora tu está pregando a palavra falando sobre o amor, mas quanto você não humilhou, não matou e não maltratou. E falar sobre esse espinho na carne é falar que todos nós temos um espinho. Todos nós temos algo dentro de nós que muitas vezes nos faz parar. E você se conhece muito bem, porque teve coisas ou talvez que aconteceu na sua vida que você parou e disse assim, eu fui capaz de fazer isso.
eu fui capaz de dizer isso, você nem se conhece, porque sabe da sua natureza caída e o que você é capaz de fazer. Mas pensando sobre isso, pensando sobre a graça, e que eu quero avançar sobre isso, tem alguns pontos que eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos, porque aqui Paulo ele vai falar. Paulo ele vai falar que diante das provações que ele tem, diante das dificuldades que ele passa, das privações, das provas em que ele enfrentou, ele disse assim: eu sinto prazer nisso. E talvez você venha pensar, como assim? Como posso pensar sobre as tribulações e as perseguições da vida que vêm para nos levar para outro nível? Mas esse primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite é que as tribulações, obrigado Natan, as tribulações e as dificuldades que surgem no nosso caminho são degraus que Deus usa para nos levar para outro nível. Aí talvez você venha dizer, mas eu não estou entendendo, presbítero. Porque os desafios são tão grandes na minha vida, as provas, as dificuldades que vêm diante de mim são tão grandes, elevadas, mas o Senhor vai dizer no livro de Romanos, capítulo 8, 28, quando ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem coisas que acontecem na sua vida, você não compreende, mas é Deus trabalhando no processo. Tem dificuldade, mas no dia em que eu levantei a minha mão e disse: Senhor, eis-me aqui, mora no meu coração, governa. Pense numa luta que agora eu estou enfrentando dentro de casa. Porque quando eu compartilhava com o povo, que eu chegava e que bebia, que estava no meio, mas agora, no dia que eu aceitei Jesus, que cheguei em casa, pensando que iam dizer para mim, que bom, começaram a me criticar. Começaram a falar a respeito de mim. Eu me lembro, queridos, quando eu tinha meus 16 anos de idade, quando eu levantei a mão, que aceitei Jesus, que encontrei, cheguei em casa, zombaram de mim, meus irmãos. Todos se levantaram contra. Eu fui o primeiro da casa. Mas aí, no processo daquele que conhece a verdadeira verdade, o Espírito Santo de Deus passa a morar. Agora o seu testemunho vai começar a mostrar de fato quem você é. E assim Deus foi fazendo todo o processo na minha vida. E muitos, a partir dali, daquela minha convenção, se converteram, aceitaram Jesus. Hoje a minha mãe é serva do Senhor. Hoje meus irmãos estão também servindo ao Senhor. Tem outros que ainda estão no processo, mas quando eles olham para mim, eles me respeitam e dizem: eis aí um homem de Deus. Não foi fácil. E as tribulações vêm sobre nós como os obstáculos para nos levar para outro nível. Mas como eu falei, como as perseguições são degraus para me levar para outro nível. Como eu falei, primeiro ele disse, o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É tudo. A outra coisa que nos faz pensar sobre isso é que ela nos traz ensinamento. Porque o vencedor, ele só consegue vencer quando ele passa e ultrapassa os obstáculos. Vai fazendo com que ele vá passando por lutas, por desafios. Tem outros que estão correndo com ele, mas ele está lá diante daquela provação, passando as dificuldades. Vai vir outro, eu vou superar. E assim você vai indo direto ao seu objetivo, buscando a proposta daquilo que está no seu coração, mas pensando que as tribulações, sim, ela traz ensinamentos para a nossa vida. Teve coisas que aconteceu na sua vida, que você errou, e eu duvido você cair no mesmo buraco de novo. Teve coisas que aconteceu na sua vida em que você precisou aprender, mas Deus lhe deu um aviso antes. Mas tem pessoas que resolvem passar porque querem passar pela prova. Mas, como eu falei, traz ensinamento para a nossa vida. Romanos capítulo 5, do verso 3 ao 4, vai falar sobre isso. Vai falar que traz ensinamentos para a nossa vida.
E é assim todos os dias. Nós passamos por lutas, passamos por desafios, mas superamos, porque amanhã pertence a Deus. E se pertence a Ele, com certeza Ele tem o melhor para a nossa vida. Mas como pensar que as tribulações também revelam que somos dependentes de Deus? Porque aqui, queridos, Paulo foi colocado nele um espinho na carne, para que Paulo não viesse se gloriar, para que Paulo não pudesse querer se engrandecer, mas todas as vezes vinha o mensageiro de Satanás dizer assim, ó, se você pensar em se levantar, eu vou passar no teu rosto o que tu fizesse. E aí Paulo descia. E Paulo diminuía. Ao ponto que Paulo diz assim, eu tenho um prazer nessas dificuldades. Porque Paulo sabia que talvez se eu estivesse lá em cima, eu estaria de nariz empinado. E não queria mais saber de nada. Talvez você conhece pessoas que é assim. Eu quero dizer uma coisa aqui nessa noite. Deus conhece você. Tem pessoas aí que não tinham nada. A partir do momento que começa a ter alguma coisa, em vez dele agradecer, ele começa a querer se engrandecer. Deus conhece você. Tem pessoas que Deus vai abrir as portas do céu para abençoar, mas tem pessoas que Deus só vai dar de pouquinho. Porque Deus te conhece. E aqui a tribulação revela quem somos dependentes de Deus. O fogo das provas nos livra das amarras e Deus nos livra do fogo. Quando você estiver passando por tribulação, por prova, por desafio, lembre-se. Se você confessou que tem um Deus todo-poderoso e que Ele é o teu Senhor, que Deus é esse que tem prazer no teu sofrimento se tu é filho? Deus está vendo tudo. Mas Deus está esperando uma reação sua para que Ele possa agir na causa. E diante desse processo a gente vê que Paulo, entendendo isso, Paulo diz que foi colocado, ele entende quem foi. E quem colocou esse espinho na carne nele, ele sabe que quem foi o Senhor que colocou. Aí talvez você diga, mas Deus coloca demônios para me espancar? Não. Mas Ele permite situações na nossa vida para provar a nossa fé. Assim foi com Jó. Deus permite e diz assim, agora não toca nele, porque Jó, eu conheço o coração de Jó. Pode ir. Não, Senhor, mas ele é só fiel, Senhor, assim, porque ele é o mais conhecido da região. Porque ele tem 10 filhos, ele é rico. Aí Deus disse, não, porque eu conheço o coração dele. Vai lá. Se é para tocar nele, toca. Agora só não tira a sua vida. Mas o texto diz que Jó permaneceu fiel ao Senhor. Mas aqui, queridos, como eu falei, as tribulações, ela vem diante de nós. Muitas vezes para provar a nossa fé, era o próprio Deus que nos prova. Deus não nos tenta, mas Ele nos prova assim como Ele provou a tantos na Bíblia, como nos fala os textos, como Abraão. Então as provações, ela vem, queridos, como obstáculo, sim, no nosso caminho, mas para nos levar a um patamar diferente. Mas eu entendo que diante dessa prova, diante desses desafios que surgem sobre a nossa vida, falando sobre a graça, que essa graça vem sobre nós, de forma que a gente não merecia. E eu fiquei pensando como tentar explicar um pouco sobre a graça, trazendo para nós no nosso dia a dia, me fez pensar numa história. Misael. Quando fala de história, todo mundo olha para Misael, né? Mas me fez pensar num jovem que pegou o carro do pai escondido, achando que sabia dirigir. E aí na primeira curva em alta velocidade, ele bate de frente e quebra o muro de um homem. O homem sai para ver aquilo ali. E quando ele sai para pensando no jovem que ali estava, meu filho, você se machucou. E aquele prejuízo todinho que teve,
Aí aquele homem olha e diz assim: você mora onde? Ele disse: eu moro em tal lugar. Você tem carteira? Ele disse: não, eu peguei o carro do meu pai escondido, ele vai me matar. Aí o homem tinha duas opções: chamar o Detran, Bebetran, ligar para o pai. Aí o homem para e diz assim: olha, vamos fazer assim, eu vou consertar o meu muro, eu vou dar dinheiro para você consertar o carro do seu pai, e eu ainda vou dar dinheiro para que você tire a sua carteira de motorista. Agora você vai dizer para o seu pai o que você fez. A graça, ela é tão extravagante, o amor de Deus é tão extravagante, que ele não passa em rosto o que ele fez por nós. Por mais que achamos que merecemos alguma coisa, nós não merecemos nada, mas a graça dele nos alcançou e diz: filho, eu te amo. E muitas vezes Deus nos machuca para que a gente não se perca. E às vezes acontecia isso quando o pastor pegava a sua ovelha. Às vezes era preciso fazer um tratamento mais pessoal com a ovelha, para que a ovelha não se perdesse, aquela ovelha que queria pular. Mas essa graça, como eu falei, ela é tão extravagante, que mesmo eu sem merecer, mesmo você sem merecer, olha ao teu lado, vê o que ele tem feito, é graça agindo ao seu favor. Você veio hoje aqui, a graça está presente diante de você, você não merecia estar diante da presença dele, mas Jesus, Ele fez a ponte para que a gente estivesse diante da presença de Deus. Tudo isso que você goza hoje de alegria, de celebração na presença dele, você não merecia, mas a graça te alcançou de maneira que eu não consigo explicar. Mas é graça. Mas eu entendo aqui, queridos, que a palavra de Deus nos falando sobre a graça, quando ele fala que a graça se aperfeiçoa na fraqueza. Mas como assim na fraqueza? Porque é melhor está às vezes se sentindo fraco diante de Deus, de que está se sentindo forte sem Deus. E aqui é o que o Senhor quis dizer, dizendo para Paulo, ao ponto que Paulo vai falar lá no finalzinho do texto, falando sobre a fraqueza, como é que eu estou fraco e ao mesmo tempo eu estou forte. Eu já falei aqui uma vez, que parece que a oração é mais sincera quando você está passando pela prova. Foi falado aqui, o corre-corre do dia a dia, as dificuldades que nós enfrentamos, as coisas que vêm para tirar a nossa atenção, as redes sociais que estão aí e que muitos estão perdidos de tudo isso, se envolvendo com tudo. Mas aí chega momento na nossa vida que Deus diz assim: estou com saudade, filho. Vou precisar trazer tu para perto. E aí situações acontecem na nossa vida, porque sabe o quê? A nossa natureza caída sempre vai querer fazer aquilo que vai nos afastar de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não for quem governe o nosso coração, quando nós estivermos diante da prova, da tentação, sabe o que é que a natureza vai querer? Nos afastar de Deus. E aí o Senhor permite situações acontecer na nossa vida. E às vezes as coisas acontecem pelas nossas próprias escolhas, porque muitas vezes nós queremos tudo botar conta para Satanás. Tudo, isso foi o diabo. Isso aí foi ele que fez isso. Eu estava passando do lado e ele me empurrou, por isso que eu pequei. E a tua natureza caída sempre vai pender para esse lado. Mas aqui, queridos, eu aprendo que Paulo, quando está falando sobre isso para os irmãos, Paulo cita sobre o espinho na carne. Paulo fala sobre essa graça. Paulo fala que
o amor de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. De quando Paulo está fraco. É o momento em que, nas provas, minha irmã, você que é de oração, não que os homens não sejam, mas você sabe muito bem o que eu vou falar agora. Sabe aqueles momentos de angústia? Aquele momento que você está passando por um desafio tão grande em casa, passando em casa. Com o filho, com o marido, ou talvez agora vai passar a enfrentar por causa de um resultado de um exame. Porque você desejava tanto e agora não conseguiu. Sabe aqueles momentos que traz angústia no seu coração? E aquela angústia que aperta, que parece que vai estourar o seu coração. E que você se encontra de maneira tão e diz assim: Senhor, eu vou clamar. E a sua oração parece ser mais sincera. A oração do crente, às vezes, quando está passando pela prova, pelo desafio, pela luta, é mais sincera com Deus. Porque quando tudo está indo bem, ele nem para orar. Mas quando a prova vem, quando a luta vem, ele corre, porque ele sabe o lugar onde ele vai buscar refúgio. E às vezes você se sente assim, sendo aprisionado pelo mensageiro de Satanás. Porque tem momentos na nossa vida que estamos lá em cima, mas tem momentos na nossa vida que a gente está aqui embaixo. E aí a gente não sente, vem aquela frieza e parece que não tem nem vontade de louvar. Eu não estou a fim de ouvir ninguém hoje. Aquele momento que parece que o inferno é quem gera e que governa. Aquele momento de prova que a gente passa. Mas aí é nesse momento que a luz brilha. É nesse momento que o Espírito Santo de Deus começa a brilhar para nós. Começa a mostrar um sinal e dizer assim: ei, você está fraco. Se ajoelhe, busque o Senhor, vai orar, vai cantar, vai buscar o Senhor, vai invocar o nome dEle. E aí você começa a se encher de uma força que parecia que você não tinha. Mas essa força vem de Deus, não é mérito seu. A graça não é mérito sua. Porque Ele vai dizer: porque pela graça sois salvo, mediante ao quê? Não vem de vós. Não é por causa de você, por causa da sua habilidade. É porque é Deus agindo ao teu favor. Deus coloca um para te abençoar. Deus direciona outro para te abençoar. Deus vai abrindo a porta para mostrar para você: você é fraco, mas quando você está nele, você se torna forte. Porque é Ele que age ao teu favor. Mas aqui, queridos, também a gente aprende o princípio da oração. A oração, ela é fundamental, porque ele vai dizer assim, que por 3 vezes ele pediu. E esse espinho era algo que atrapalhava Paulo a proclamar mais ainda o evangelho. Paulo queria ir mais adiante, mas esse espinho estava trazendo dificuldade e Paulo não entendia. Porque ele vai dizer: eu orei a primeira vez, pedi ao Senhor, o Senhor não fez. Eu orei a segunda vez, o Senhor não me responde. Quando eu oro a terceira vez, agora o Senhor me responde. Mas a resposta que o Senhor me dá, o não de Deus, às vezes, na nossa vida, é para nos abençoar. Você sabia disso? Você que é pai, sabe muitas vezes quando teu filho pede algo a você, que você diz assim: não, filhão, isso aí não. O filho fica até com raiva, mas você sabe que está fazendo o melhor para ele. Assim, muitas vezes, é Deus na nossa vida. Deus chega para ele e diz assim: olha, a minha graça te basta, amigão. Só isso te basta. Tu vai passar pelos desafios, tu vai passar pelas provas, as dificuldades vão vir, mas você vai superar toda ele, porque essa minha graça, ela está em você e ela te basta, ela é suficiente para você. Não tem falta alguma, a minha graça te basta. No momento das provações, a oração é a base de tudo para ouvir a voz de Deus. Tem momentos na nossa vida que nós oramos e Deus responde rápido. Mas tem momentos na nossa vida que Deus vai segurar para poder mandar a resposta.
Foi assim com Ana. Ana orou há anos, querendo ouvir uma resposta de Deus. A Bíblia diz que Daniel orou por semanas para ouvir resposta. Mas quando Deus enviar a resposta, você precisa estar com os ouvidos atentos para ouvir o que Ele quer te dizer. A gente só quer ouvir coisa boa. A gente só quer boas notícias. Mas tem coisa que Deus vai mandar resposta para você. E você pode ficar como um menino que recebeu o não do pai, emburrado. Ele vai dizer, não estou nem aí, filho. A minha resposta é essa para você. Você precisa de mudança. Sabe por quê? Porque eu já enviei Cristo. A graça já te alcançou. Agora são só detalhes. Mas como eu falei, a resposta ela é fundamental. Mas nem sempre a resposta de Deus vai ser positiva para aquilo que nós queremos ouvir. Aquele jovem rico, quando chega diante de Jesus pedindo, o Senhor diz, é fácil, vende tudo e me segue. Ah, eu já sigo os mandamentos, está tudo certo. Então me segue, vende tudo. Aí diz que ele se entristece pela resposta que ele ouviu. Nicodemos também foi assim. Mestre, Deus é contigo para que o Senhor faça tantos milagres. Querendo encher a bola de Jesus, aí Jesus diz assim, ei, se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino dos céus. Jesus conhecia o coração de Nicodemos. Jesus conhece o nosso coração. Mas, já querido, correndo para o final, falando sobre a graça, Martim Lutero vai dizer que a graça não pode ser conquistada. Ela é um presente gratuito de Deus. John Stott vai dizer que a graça e o amor é importante para nos resgatar. A graça do Senhor veio sobre nós nessa noite. Hoje de manhã, quando você se acordou e que olhou em sua volta, você viu os seus respirando? Deus derramou a graça dele sobre você mais um dia. Saia daqui nessa noite entendendo que a graça ela é suficiente para a nossa vida. Hoje é noite de celebrar o Senhor e de agradecer a Ele por essa maravilhosa graça.